Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá. No sábado, nesse sábado dia 11, Mercúrio entrou no signo de Aquário e lá ele fica até 2 de março. E eu resolvi preparar aqui um materialzinho para vocês a respeito desse evento, tá? Demorei um pouquinho porque eu fiz algumas pesquisas, tá? Porque o meu Mercúrio plutoniado, ele precisa ir a fundo. Mas vamos lá, gente. Antes da gente começar falando desse evento e daquilo que a gente pode trabalhar em nós, deixa eu me apresentar. Eu sou Ellen Reis Mourão, psicoterapeuta junguiana, tá? Astróloga e oraculista. Trabalho com tarô, runas e baralho cigano. Vamos lá então? Vamos falar um pouquinho de Mercúrio? Gente, antes de eu adentrar aqui sobre Mercúrio em Aquário, eu quero contar um pouquinho da história para vocês. Vamos bater um papo, né? Vamos trocar uma ideia aqui. Mercúrio, ou Hermes na Grécia, era conhecido como deus da comunicação. Ele era o mensageiro dos deuses. Era também o deus que padroeiro dos viajantes, dos comerciantes, também muito associado à magia. Seu lado sombrio estava entre ser o embusteiro, né? O mentiroso, tá? Que esse é o aspecto sombrio desse deus, tá? Vamos falar um pouquinho dessa capacidade de comunicação. Todos nós temos uma capacidade de comunicação. Sem essa capacidade de comunicação, a gente acaba não criando nada, certo? Porque vamos lá. Hermes, ou Mercúrio, ele era o único deus capaz de transitar nos 3 níveis. No Olimpo, que é a casa dos deuses, na Terra, entre os humanos, aliás, ele gostava muito de estar entre os humanos, e no submundo, ou seja, no mundo do Hades. Era o único deus que conseguia fazer isso, tá? Que conseguia fazer esse trânsito. E ele levava as mensagens, tá? Dos deuses para os homens, dos homens para os deuses, entre os próprios homens, tá? E do submundo. No submundo, ele costumava resgatar as pessoas ou resgatar pessoas, resgatar deuses, ou levar as pessoas até lá, as almas até o Hades, tá bom? Imagine então essa capacidade, né? Vamos imaginar o Olimpo. Olimpo, a morada dos deuses. O Olimpo, né? Ele era a representação desse plano dos arquétipos, do plano das ideias, das ideias, dali. Só que sem Hermes, a gente pode ter uma ideia de algo, né? Não conseguir passar. Sem esse movimento, Hermes é o Deus que se movimenta. A gente não consegue. Tá? Imagina que o ser humano não conseguiria criar nada, né? A gente sabe muito bem que quando a gente pensa em algo, né? Essa é a magia do pensamento, por isso que é um Deus associado à magia. Quando a gente pensa em algo, quando a gente coloca a sinestesia, ou seja, quando a gente sente, pode tocar, ver, a gente cria uma imagem, e quando a gente acessa as nossas emoções, é muito possível que a gente crie isso. Não estou falando de lei da atração aqui não, tá, gente? Mas é muito possível esse poder da criação através do nosso pensamento, de um pensamento profundo. Tá? Quando a gente cria e coloca isso, né? Isso se aplica à realidade, acaba sendo uma magia. Obviamente que existem aspectos que podem fazer com que a gente não consiga criar o nosso pensamento, que são os aspectos que estão no nosso inconsciente. Muitas vezes o nosso ego e o nosso pensamento consciente, ele tem uma vontade, mas o nosso inconsciente lá tá falando não. Não é isso. Aí a gente tem que ir lá embaixo, lá no Hades, mergulhar nesse submundo e investigar. Tá? Essa é a capacidade hermética, essa é a capacidade do deus Mercúrio e do deus Hermes, entre outras, né? Hermes também, eu tô aqui com a minha colinha, é o deus dos viajantes e do comércio, né? Na Grécia, nas estradas, era muito comum ter lugares onde se colocavam pedras, tá? Quadradas ou em forma de falo, ele era um deus fálico, tá? Em homenagem a Hermes. Essas oferendas se chamavam ermas, tá? Ali era um lugar onde os viajantes
paravam, tá? O que acontecia ali? Muitas vezes eles paravam para conversar. Tá? Vamos dar uma paradinha, vamos conversar aqui nesse lugar que chamava Erma. E ali se faziam muitas transações financeiras, ali se fazia o comércio, tá? Ali também era o local de culto, tá? Local onde se colocava seus pedidos a Hermes, tá? O local de magia e de culto também, tá? Então, a gente tem ali, nesse comércio, nessa transação, nesse translado, que ele é o deus do translado, a capacidade da gente fazer trocas, né? Se eu não sei o que você tem, né? Ou uma capacidade ou algo que eu preciso, e eu não falo, como é que eu vou saber? Como é que eu vou descobrir? Não vai ser na bola de cristal, tá? Então, é importante, essa importância de Mercúrio nos torna humanos, tá? Porque Mercúrio, ele está muito associado ao córtex cerebral, tá? Vamos lá, vamos entender isso. É isso que nos diferencia dos animais, por exemplo. Os animais, eles estão com raiva, eles vão lá e agem. Simples assim, puro instinto, né? Nós, quando estamos com raiva, a gente tem, né? Existe a tendência da gente conseguir refletir sobre essa raiva. E quantas vezes a gente não entrou num conflito entre parar para refletir e agir de uma forma calma ou simplesmente deixar que o instinto haja? É um conflito que existe em todos nós seres humanos. Isso falando de todos os instintos, tá certo? Então, Mercúrio, ele tem muito a ver com a nossa civilização. Ele é um deus que é amigo dos homens, tá? Então, o que isso nos traz, né? Dizem que Mercúrio, ou Hermes, foi quem criou o alfabeto, tá? Sem Mercúrio, sem Hermes, a gente não consegue falar, né? Eu não conseguiria estar aqui tagarelando, coisa que eu gosto de fazer, né? A gente não conseguiria conversar, trocar, tá? E pensar. É a nossa capacidade também autorreflexiva, tá? De refletir sobre o seu comportamento, de refletir sobre a sua realidade, de refletir sobre os padrões inconscientes que estão te travando, tá? Além disso, né, já falei, já citei, eu vou falar de novo sobre isso, a capacidade de Mercúrio, Hermes, descer até o mundo dos mortos, tá? Em vários mitos, ele é aquele que resgata Dionísio, por exemplo, Perséfone, tá? Resgata vários deuses, heróis, tá? Lá do Hades. A gente diz que ele é aquele que resgata a criança divina. Interessante, né? O que a gente pode pensar sobre a criança divina e o mundo dos mortos? O mundo dos mortos, onde estão materiais reprimidos, o nosso inconsciente. Onde estão as nossas dores, onde estão os nossos medos, onde está o nosso lado sombrio, ou muitas vezes nossas capacidades inconscientes. A criança divina é uma nova possibilidade. É algo que você reprimiu, né? Uma capacidade que você deixou para trás, uma nova vida. E é Hermes que é capaz de fazer isso. É o Mercúrio em nós que faz esse movimento de trazer isso para a consciência, para o nosso auxílio, tá? Com relação a isso, eu vou deixar aqui uma reflexão para nós, tá? Com Mercúrio em Aquário. Vamos usar essa energia que eu já vou falar já, aguenta aí, tá? A gente tem essa capacidade de pensar, de criar, de verbalizar, tá certo? De ter insights. Nossa capacidade reflexiva traz insights, tá? Mas tem um ditado que diz, tá? Saber e não agir é o mesmo que não agir. Lembre-se que Mercúrio, ele se movimenta, ele não fica parado, tá? Então, você tem um insight, haja, faça. Use essa energia mercurial para fazer. Aí eu tenho um insight, eu quero criar um projeto novo. Aí eu fico só aqui, ó. Eu sei o que eu tenho que fazer. Eu sei qual é o primeiro passo. Eu não faço? É a mesma coisa que não saber. Isso emburrece também, tá? Agora vamos falar um pouquinho dele na astrologia,
tá certo? Na astrologia, ele representa a forma como a gente aprende, como a gente se comunica, a nossa capacidade reflexiva, como a gente pensa, como a gente reflete sobre a realidade. É o nosso filtro mental, tá certo? Em cada signo, ele vai ter um filtro, tá? Alguns vão pensar de uma forma mais emocional, outros vão pensar de uma forma mais prática, tá? Outros vão ser mais intuitivos, outros não. Cada um tem um tipo de coloração, um tipo de pensamento. Ele também tem a ver com os irmãos. Irmãos por quê? Né? O seu mito, quando ele nasce, ele tem lá uma treta com Apolo, que é o seu irmão mais velho. Na verdade, ele admira e inveja, né? E tem uma relação muito forte, especial com Apolo. Ele cria a lira, né, de Apolo. Apolo dá o caduceu para ele. Então tem essa questão da troca e da relação entre irmãos. Então onde você tem Mercúrio, né, por signo e casa e aspectos, vai falar um pouquinho também da sua relação com seus irmãos, tá? As relações de irmandade. Então, a gente tem esse arcabouço aí de Mercúrio no nosso mapa. Então, dependendo do signo que ele estiver, ele vai dar uma coloração na forma que você pensa, na forma como você fala, que você expressa seus pensamentos, na forma como você se movimenta também para agir ou não, ok? E a forma de aprendizado. Ele rege o signo de Gêmeos e o signo de Virgem. Tá? Em Gêmeos a gente tem signo de ar, a gente tem toda a capacidade de comunicação, a curiosidade, a dualidade, porque Mercúrio, Hermes, ele é o deus que apresenta essa dualidade humana de forma muito forte, de forma muito intensa, tá? Porque também Gêmeos acaba sendo associado ao signo da sombra e ao signo do irmão também, né? O gêmeo. A sombra não necessariamente são aspectos ruins, podem ter também aspectos positivos que a gente acaba reprimindo em nós, tá? Essa capacidade de se movimentar e de ser versátil que a gente vê em Gêmeos, tá? Em Virgem, a gente tem a capacidade crítica, analítica, né, de Mercúrio, porque ele tem, esse era um deus que analisava as coisas, ele era extremamente inteligente porque ele via detalhes. Isso a gente vê no signo de Virgem. E também a capacidade inventiva de Hermes, Mercúrio, tá? Hermes foi aquele que criou a lira de Apolo, a flauta do deus Pan, né? Ele viu uma tartaruga, ele matava lá a tartaruga, ele viu a tartaruga, matou a tartaruga, vou matar essa tartaruga, e com a casca ele criou a lira do Apolo, né? E fez essa troca com o irmão. Mas também existe, né, esse lado sombrio. Então, onde a gente tem Mercúrio, a gente tem a nossa capacidade criativa, a gente tem a nossa capacidade inventiva de criar histórias, de contar histórias. A gente tem também a nossa capacidade de mentir, onde você tem Mercúrio, que é o lado sombrio. A capacidade de inventar histórias que não aconteceram, né? Pessoas muito mercuriais, não necessariamente com Mercúrio em Gêmeos ou Virgem, tem essa capacidade de criar histórias, de buscar informações. Geralmente são pessoas que as informações caem no colo delas, tá? Por quê? Justamente porque ela tem essa vivacidade da mente, ok? Em Aquário, vamos entrar no tema, né, do vídeo, que é Mercúrio em Aquário. Mercúrio em Aquário está exaltado, ele está numa posição extremamente confortável para ele, tá? É o signo de exaltação de Mercúrio. O que significa isso? Que as suas funções estão em bom funcionamento, tá? Vamos falar um pouquinho do signo de Aquário. O signo de Aquário é um signo do elemento ar. Ele é um signo de modalidade fixa e regido por Urano. É muito interessante a gente falar sobre isso. Mercúrio num signo de ar, ele está muito à vontade. Por quê? Porque é o seu elemento, tá? Então, Mercúrio em Aquário é extremamente racional. Aquário é aquele signo que pensa no futuro, que pensa também nos grupos. Então, a gente pode ter nessa temporada um pensamento muito voltado para as questões de grupos mesmos, tá? De sociais.
tá? A gente vai falar muito sobre questões sociais. Isso num todo, tá? Não só pessoas com Mercúrio em Aquário, mas isso num todo, a mente em si vai se voltar para essas questões, tá? A mente coletiva. Além disso, Mercúrio no signo de Aquário favorece bastante a comunicação e a telecomunicação, tá? A tecnologia. A gente pode ver aí nesse período, até 2 de março, a mente coletiva muito voltada para o desenvolvimento tecnológico, tá? A gente pode ter várias surpresas. O pensamento está mais rápido, tá? Independente de onde você tem Mercúrio, tá? A gente vai começar a questionar as estruturas. Isso é um padrão de pessoas com Mercúrio em Aquário e isso vai estar bem vigente, tá? Na mente coletiva, que é pensar sobre romper estruturas e padrões que não me servem mais ou que não servem para a sociedade, tá? Além disso, as viagens e as transações vão estar mais rápidas, vão estar facilitadas nesse período, tá? Viagens, translados e negócios, tá? E a criatividade, use e abuse da criatividade, de fazer diferente, de pensar diferente, tá? Pessoas com Mercúrio em Aquário têm sim essa capacidade já natural, mas eu já vou falar sobre isso, sobre essa capacidade, tá? Só lembrando o aspecto sombrio, porque todos têm aspecto sombrio, tá? Aquário é um signo fixo, tá, gente? Então, assim, Mercúrio em Aquário pode ter uma tendência a ser teimoso, sim. Eu tenho uma ideia, é essa que vale, pronto, acabou. E eu quero ser do contra porque eu tô afim de ser do contra, tá? Sem questionar, sem validar aquele ser do contra, simplesmente porque eu tô afim, tá? Muitas pessoas associam Mercúrio em Aquário à genialidade. E, de fato, realmente, Mercúrio em Aquário, ele tem essa tonalidade da genialidade, né? Da loucura e da genialidade, tá? Porque gênio e louco andam juntos. E Mercúrios uraniados também, tá? Eles podem ter essa característica de aprender rápido, de pensar rápido, né? E de ter essa capacidade de pensar fora da caixinha. Tanto que Mozart tinha Mercúrio em Aquário, tá? Mas nem todas as pessoas com Mercúrio em Aquário vão ser Mozart, tá? Então, o que a gente pensa? Quando a gente tem um mapa astral, a gente veio para desenvolver esse mapa. Ele é a nossa porção do self, tá? Ele é a sua totalidade. Aquilo que você... Desculpa, gente, fiz barulhinho aqui. Essa é a totalidade da sua vida. Então, o que você faz com o seu Mercúrio? Eu aprendo rápido, nossa, eu sou super inteligente. Mercúrio em Aquário, sou praticamente um gênio. Obviamente que a gente tem que olhar os aspectos que esse Mercúrio faz contra os planetas. Se ele for bombardeado, ter aspectos tensos, você vai ter desafios para desenvolver isso, tá? Mas o que você faz? Como eu disse anteriormente, saber e não agir é a mesma coisa que não saber, tá? A gente tem todo um mapa, toda uma situação de vida. Quando a gente analisa o mapa de alguém, a gente tem que observar o meio em que essa pessoa vive, o meio que essa pessoa foi criada, tá? Como ela age. Tem outros aspectos que podem interferir também no mapa para essa pessoa simplesmente ficar só pensando e não agir, tá? Então, não necessariamente ter Mercúrio em Aquário te torna um gênio, te torna uma pessoa que aprende rápido, isso é fácil, que tem um pensamento rápido, isso é fato. Mas fica aqui a reflexão para as pessoas que têm Mercúrio em Aquário do que você faz com a sua genialidade, com o que você faz com o seu pensamento fora da caixinha. E pessoas com aspectos uranianos, tá? Também no seu Mercúrio. Mercúrio, né, como regente de Gêmeos, a gente tem muito assim aquela ideia de que Gêmeos é um signo superficial, são as borboletas do zodíaco, né? É muito comum a gente ouvir essas piadas a respeito do signo de Gêmeos, né? De fato, alguns podem apresentar esse sim um lado sombrio do geminiano, tá? Mas Gêmeos também, para quem tem Mercúrio em Gêmeos, que vai ser bastante beneficiado por essa posição de Mercúrio em Aquário, cabe uma reflexão, porque muitas pessoas geminianas, eu conheço muitos geminianos com Sol em Gêmeos ou Sol em Virgem, que são excelentes terapeutas, tá? A gente está falando de Mercúrio domiciliado,
ok? Eles têm sim a capacidade de vasculhar o inconsciente muito mais profundamente do que um Mercúrio em Escorpião ou um Mercúrio plutoniado. A capacidade crítica e detalhista de Virgem, tá? Pode ser muito benéfico, pode encontrar detalhes que um Mercúrio plutoniado ou um Mercúrio Escorpião não viu, tá? E Mercúrio em Gêmeos tem essa capacidade de ver as dualidades, de enxergar os dois lados, de descer e observar o positivo e o negativo de uma situação, tá? Então, a gente tem que tirar um pouquinho dessa coisa de romantizar um lado, depreciar o outro. Todas as posições têm o aspecto positivo e o aspecto negativo, tá? Tem sua sombra, assim como Mercúrio em Aquário, tá? Mas nesse espírito de Mercúrio em Aquário, eu vou deixar algumas reflexões aqui pra gente refletir, tá? Na alquimia tem um carinha chamado Mercúrios, tá? Mercúrio é chamado, Mercúrios, tá? De espírito criador do mundo. Como eu já falei anteriormente, sem Mercúrio, sem Hermes, a gente não cria nada. Sem a nossa capacidade de se movimentar, sem a nossa capacidade de pensar, de autorreflexão, de verbalizar, de escrever, de comunicar, tá? De refletir, a gente não cria nada, tá? Mas tem outro atributo desse Mercúrio. É o espírito, ele também é chamado de espírito aprisionado, contido na matéria. Aprisionado e contido na matéria. Aqui vai uma reflexão para nós. Bom, primeiramente, Mercúrio, na astrologia, ele tem 12 possibilidades, certo? 12 filtros, fora os aspectos que cada Mercúrio no mapa natal faz com outros planetas, ok? Então, a gente tem diversos tipos de inteligência. Então, aqui vamos refletir sobre de que forma eu crio o meu mundo. Se você não sabe onde você tem seu Mercúrio no seu mapa astral, procure um astrólogo da sua confiança, tá? Que faça essa análise para você. Né? Então, de que forma eu enxergo a minha realidade? De que forma eu aprendo? De que forma eu crio o meu mundo? Existem diversos tipos de inteligência. E com Mercúrio em Aquário, signo da fraternidade, da igualdade, vamos pensar que não é só a inteligência racional, lógica, que vale. Por exemplo, um Mercúrio aguado, sem um Mercúrio aguado, o que seria da música, da pintura, da poesia, tá? De outros tipos de comunicação que não são essas verbais ou mentais, tá? Todos nós temos um tipo de inteligência e todos nós podemos desenvolver essa inteligência e essa capacidade de pensar. Então, observe qual é a sua inteligência e de que forma você filtra o mundo e observa o mundo. A outra reflexão, que é a do espírito aprisionado e contido na matéria, é o seguinte: nós moldamos a nossa vida exatamente através da nossa percepção da realidade, através desse filtro mercurial. Então, muitas vezes a gente cria a nossa vida através das nossas crenças e nós ficamos presos nela, tá? A gente fica preso na nossa própria criação, tá? Eu crio uma ideia do mundo e é nessa ideia que eu vou ficar preso. Isso é extremamente poderoso, gente. É extremamente poderoso. Então, aqui com Mercúrio em Aquário, cabe uma reflexão muito profunda também desse outro lado sombrio do seu Mercúrio. De que forma eu criei a minha realidade? A minha realidade, vamos lá. É ruim acordar cedo, por exemplo. É ruim, é péssimo. Vai ser sempre ruim, né? Quando você começa a observar diferente, poxa, mas se eu acordo mais cedo, eu tenho mais possibilidades de criar algo, de fazer coisas,
né? Eu perco, né? Quando eu durmo até mais tarde, eu perco meu dia, né? Isso é só um exemplo bem basiquinho, mas para a gente refletir de que forma você cria a sua realidade e de que formas você também fica presa nela, tá? Quais são os padrões na sua mente que você absorveu dos seus antepassados, da sua família, da sua cultura? Mercúrio também faz isso, ele absorve, né? Ele aprende, gente, ele aprende, é o córtex, ele vai aprender. E ele vai, e aquilo vai aprisionar você. Que Mercúrio, então, em Aquário, faça com que você observe as suas crenças, vá a fundo nelas, tá? A forma que você aprende, a forma como você pensa e também e você cria seu mundo e também a forma como você se aprisiona, para que Mercúrio em Aquário possa nos libertar de crenças paralisantes, de crenças que deixam o nosso mundo vazio, de crenças que deixam a nossa vida sem sentido. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha trazido alguma elucidação e insights para você. E lembre-se, se trouxe algum insight, haja. E até o próximo vídeo.